Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos falar um assunto que eu acho importante, né, de ser estudado, de ser meditado sobre esse assunto, que é sobre o avivamento. E eu coloquei aqui como título o que é avivamento, tá? Mas eu vou trazer isso não numa definição, num dicionário ou algo assim. Eu quero mostrar para vocês o avivamento através das Sagradas Escrituras, tá? Então, o avivamento segundo as Sagradas Escrituras. Vamos ler então a passagem que está no livro de Atos, no capítulo 2, do 37 ao 41. Ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom da Ruach HaKodesh, Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos Yahweh, o nosso poderoso, chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: como que esses irmãos chegaram ao ponto de se sentirem, né, com o coração transpassado? Resposta: por causa da, botei em letras maiúsculas aí, pregação de Pedro, tá? E para baixo aqui eu coloco então o texto que está acima, né, no verso 22 ao 36. Eu vou ler para vocês. E Pedro continuou: Israelitas, escutem estas palavras. Yahushua de Nazaré foi um homem que teve a aprovação do Todo-Poderoso diante de todos vós, como viram pelos milagres, maravilhas e coisas extraordinárias que Iá fez por seu intermédio, no vosso meio, como bem sabe. E Yahushua foi entregue, conforme o plano previsto, na sabedoria do Todo-Poderoso, e vocês mataram-no, crucificando-o por meio de homens iníquos. Porém, Yahweh o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela. Pois Davi disse a respeito dele: Via Yahweh constantemente diante de mim. Com ele ao meu lado direito, não tenho medo de nada. Por isso, o meu coração está contente e as minhas palavras são alegres. Também o meu corpo descansará em esperança, porque tu não me abandonarás no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no sepulcro. Mostraste-me os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Pedro disse ainda: Irmãos, deixem-me falar-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e a sua sepultura ainda hoje aqui se encontra. Como era profeta, sabia que o poderoso lhe tinha prometido e garantido que um dos seus descendentes seria rei como ele. Por esse motivo é que Davi disse, prevendo já a ressurreição do Machia: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo se corrompeu. Este é Yahushua, a quem o Todo-Poderoso ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Ele foi glorificado, ficando à direita do Todo-Poderoso, que lhe deu o Espírito Santo, como tinha prometido, e enviou-o sobre nós. E isto é o que estão a ver e a ouvir. Davi não subiu ao céu, mas foi ele próprio que afirmou: O Todo-Poderoso disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, que todo o povo de Israel fique bem ciente que é esse mesmo Yahushua que vocês crucificaram, o Todo-Poderoso fez Elohim e Messias, né, Machia. Então foi por essas palavras aqui, irmãos, que aquele povo ficou ficou com o coração transpassado, né? O coração ficou dilacerado por ouvir essas palavras, né? Eles se sentiram culpados, né, por tudo aquilo que tinha acontecido. Vamos continuar aqui então. O que eu coloquei aqui? Arrependimento é gerado através da pregação da palavra, tá? Então, irmãos, não tem como, né?
alguém se arrepender, o arrependimento bíblico, tá? Sem que ele saiba, tenha conhecimento da verdade. A verdade está onde? Nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente começa, né, nesse processo da techuvá, que a gente chama, né, da conversão, vamos dizer assim, a gente começa a fazer a leitura das Sagradas Escrituras e aquilo começa a nos confrontar. A palavra, ela nos confronta, né, o nosso pecado, nos mostra, né, nos expõe, nos deixa nus, né, vamos usar essa expressão, nos expõe quem realmente nós somos, tá? E para quê? Para que a gente venha a nos arrependermos, né? E então é isso que acontece. Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados, conforme está escrito? Quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias. Bom, nós temos os profetas, né? Vários profetas, tá? Que foram instrumentos do Todo-Poderoso para levar a pregação da palavra, para gerar no povo o arrependimento. Como vocês devem saber, né? Quem estuda um pouco a Sagrada Escritura sabe que Israel, já no tempo de Josué, já começaram a apostatar, né? Mas depois que Josué morreu, aí sim que totalmente eles se apostataram, tá? Eles não passaram a palavra, né? A Torá, o Tanar, né? Não passaram para os filhos, né? Vamos falar de Torá, né? Que é o que eles tinham ali acessível naquele tempo. Eles simplesmente negligenciaram esse ensino para os filhos, então os filhos se criaram sem a palavra, tá? E pior ainda, né? Eles não eliminaram as nações que o Todo-Poderoso mandou eliminar, então eles acabaram se misturando ao costume das nações, que inclusive foi uma proibição do Todo-Poderoso para eles não se misturarem com as nações, tá? Começaram a adorar os deuses dessas nações, a praticar todas as questões pagãs e começaram a apostatar. Eles não abandonaram totalmente o Todo-Poderoso, mas eles serviam a dois, né, como diz, a um panteão de deuses, né? Então, o Todo-Poderoso ainda com toda a misericórdia, né, que ele tem, em todo o tempo ele tem essa misericórdia, ele enviava os seus profetas, né, para admoestar, né, aquele povo para que eles se arrependessem e mudassem, né, as suas atitudes, né, saíssem daquela idolatria, daquele paganismo, daquela apostasia, que é chamado de adultério espiritual, né. Então nós temos vários exemplos, né, nas Sagradas Escrituras. Nós temos Elias, depois, né, nós temos ali também Jonas, né, que inclusive ele não queria, né, fazer isso, mas acabou tendo que fazer, né, pregar o arrependimento. E aquele povo se arrependeu e aquilo que estava prometido para eles, o Todo-Poderoso não levou a cair sobre eles, né? Aquilo porque eles realmente se arrependeram. Aí depois a gente vê já mais tarde, né? João Batista, né? Que ele pregava o arrependimento, né? Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Depois vem Yahushua, né? Que prega a mesma coisa: arrependimento, arrependimento. Então, essa é a palavra-chave, tá, irmãos? Só que para isso precisa ter pessoas para falar sobre a palavra, precisa de pregadores, senão é como aqui fica o questionamento, né? Como poderiam invocar aquele em que não creram, e como poderiam crer naquele que não ouviram, e como poderiam ouvir sem pregador, né? Então tem que ter um pregador. Então, isso é uma questão, né? Já vem aqui um filtro, tá? Um filtro
Quando eu estou fazendo a série dos falsos profetas, né? Quando você vai em algum lugar, né, chamado como igreja ou uma congregação, tem que ter palavra, irmãos. Tem que ter pregação das Sagradas Escrituras, não pregação de homens, doutrinas humanas, não. Pregação da palavra, da verdade. Tem que confrontar o ouvinte, o pecado, tem que confrontar, tem que, sabe, como esse povo ali, o coração ficou transpassado. Se isso não está acontecendo, irmãos, isso já é um filtro para você perceber que talvez aí não seja um lugar, tá? Da presença do Todo-Poderoso, da Ruach HaKodesh, tá? O próximo passo, irmãos, do arrependimento é a imersão, conhecido no meio cristão como o batismo. O batismo, ele é realizado no nome do Mashiach Yahushua, não existe esta questão, foi uma inserção, né, da doutrina católica, que eles colocaram que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é em nome do Mashiach Yahushua, tá? Tanto é que ele deu o exemplo, né? Ele se dirigiu a João Batista e ele pediu para ser imerso por João Batista, né? No batismo há um simbolismo de que estamos morrendo para aquela velha criatura pecaminosa. Não seria o caso do Mashiach, porque ele não pecou, ele é Kadosh, ele nenhum momento ele pecou, tá? Mas ele estava mostrando para nós como nós deveríamos proceder, né? Arrependimento, batismo. Então, o simbolismo de que estamos morrendo para aquela velha criatura pecaminosa e ao emergir das águas estamos renascendo para nos tornarmos novas criaturas. E Yahushua respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Todo-Poderoso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 5, 8. Então, aquele que verdadeiramente se arrepende, irmãos, o que é esse nascer de novo? Tem que começar a ser gerado frutos de arrependimento. Tá? Então é como diz a palavra, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não pode mais mentir, aquele que adulterava, não pode mais adulterar, tá? Verdadeiramente nos transformamos em nova criatura. O próximo passo, receber a Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo, isso tudo a gente viu no texto aqui, né? Esses 3 passos, voltando aqui. Então, eles sentiram o coração transpassado, perguntaram a Pedro como que eles podiam fazer para mudar aquela situação. Aí o Pedro, né, Kefa diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom da Ruach HaKodesh, tá? Então, receber o dom da Ruach HaKodesh é o terceiro passo, né, que temos que tomar aí. Vamos ver aqui. Então, irmãos, já falamos um pouco o que é o avivamento, né? E o que o avivamento não é, tá? O que o avivamento não é? O avivamento não está em lugares específicos, mas dentro de cada um de nós, tá? Ele não está em lugares específicos, irmãos. O avivamento, ele vem dentro de cada um de nós. Eu tive o meu momento de avivamento. Eu creio que você que está ouvindo essa palavra teve um momento de avivamento. Quando você foi tocado pela palavra, gerou, né, através da Ruach que já estava ali, né, um desejo de mudança de vida,
né, receber a Yahushua, né, entender o propósito dele naquele madeiro, a morte dele naquele madeiro. Isso é um processo. Então, também não existe, irmãos, é uma mentira as igrejas ensinarem que você vai lá na frente, você ergue a mão, aceita Jesus como Senhor e Salvador e você, num passe de mágica, você tem a sua vida transformada. Não. Isso é um processo, tá? Para uns é um processo um pouco mais rápido, para outros é um processo mais demorado, tá? Para cada um é diferente. Nós somos seres individuais, por isso que a palavra é indivíduo, vem de individual. Nós não podemos pegar e fazer uma regra para todos. Tá? Uns amadurecem espiritualmente rápido, outros demoram, ficam no leite, né? Como diz lá Paulo, fica naquele leitinho por muito tempo. Então, nós temos que, né? Cada um é o seu ritmo, né? Mas que a gente busque este arrependimento e isso vai acontecendo, vai fluindo na vida da gente, né? Então, o avivamento está dentro de cada um de nós. O avivamento não é esquisitices espirituais, tá? Então, invenções humanas, né? Não é. Isso não é avivamento, irmãos. Não é emocionalismo, tá? O que as igrejas usam hoje? Eu sei porque eu já participei de uma igreja, tá? Eu não estou falando de algo que eu não sei. Primeiramente, você já entra num templo religioso com o volume da música lá em cima. Quando entra o louvor, então, aquilo é ensurdecedor, tá? Isso, os psicólogos, eles explicam, né? Essa questão da música agindo no nosso emocional, tá? Isso é totalmente explicável, tá? Então, o avivamento não é emocionalismo, tá? Não é histeria coletiva, tá? Porque geralmente o que é uma histeria coletiva? É uma cópia de atitudes, tá? Cópia de atitudes. Se um gritar lá, o outro grita, se um se atirar no chão, o outro se atira e assim vai, tá? É uma bola de neve. Isso é histeria coletiva. O que o avivamento não é? O avivamento, ele não é algo passageiro, volátil, não é um fogo que se apaga, irmãos. Uma vez você avivado, realmente avivado, não emocionalmente avivado, um avivamento real, esse fogo nunca se apaga. Lembra em Levítico, quando foi aceso o primeiro fogo no altar do tabernáculo, a ordem era para o fogo arder constantemente, né? Eternamente ali, constantemente aquele fogo tinha que estar aceso, e assim somos nós. O que o avivamento não é? Euforia, não é avivamento, tá? Shows gospel não é avivamento. Congressos e conferências não é avivamento, irmãos. Verdadeiro avivamento. Isso aqui eu vou trazer fatos bíblicos, tá? De o que é um verdadeiro avivamento, tá? Esse primeiro fato bíblico está no livro de 2 Reis 22, do 8 ao 13. Diz assim: o sumo sacerdote Elquias disse ao secretário Shafã: achei o livro da Torá no templo de Yahua. Elquias deu o livro a Shafã, que o leu. O secretário Shafã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos fundiram o dinheiro que se achava no templo e entregaram aos empreiteiros encarregados do templo de Yahua. Depois o secretário Shafã anunciou ao rei: o sacerdote Elquias deu-me um livro. E Shafã leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras contidas no livro da Torá, veja bem, ao ouvir as palavras contidas no livro da Torá, o rei rasgou as vestes. Ordenou ao sacerdote Elquias, a Aicã, filho de Shafã, a Acbor, filho de Micas, ao secretário Shafã e a Asaías, ministro do rei, e de consultar Yahua por mim e pelo povo a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira de Yahua que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo que nele está escrito. Então,
o rei aqui, quando ele começa a ouvir aquele livro, né, que trouxeram do templo, ele se deu por conta que aquela ali era a Torá. E isso ali arrebentou com ele, né? Teve o seu coração transpassado, isso gerou arrependimento e ali ele pede, né, para aqueles sacerdotes consultarem ao Todo-Poderoso, né? Porque ele se deu por conta que há muito tempo eles estavam em desobediência. Então, depois, né, você pode continuar lendo no livro de 2 Reis, ele lê o livro da Torá, né, para os seus súditos ali, o povo, né. Outro avivamento que aconteceu, Neemias, tá? Aqui ficou como se fosse números, mas é Neemias, tá? Neemias 9, 1 ao 3, diz assim: No 24º dia desse mês, os filhos de Israel, revestidos de pano de saco e com a cabeça coberta de pó, isso é indicativo de luto na palavra, tá, irmãos? Reuniram-se para um jejum. A linhagem de Israel separou-se de todas as pessoas de origem estrangeira. De pé, confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Olha isso, tá? Eles já estavam ali vestidos de luto, tá? Porque também eles tinham, né, passado um tempo lá no exílio babilônico, estavam afastados de Jerusalém, e ali quando Neemias, né, pega a Torá e começa a ler para eles, né, eles confessam seus pecados, as iniquidades de seus pais. De pé, cada um no seu lugar, leram o livro da Torá de Yahweh, o seu poderoso, durante a quarta parte do dia. Durante o outro quarto do dia, confessavam seus pecados e se prostravam diante de Yahweh, seu poderoso. Isso é avivamento, irmãos. Isso é definição de avivamento, tá? Arrependimento, irmãos, traz o quê? Santidade. Se não trouxe santidade, não teve um verdadeiro arrependimento, tá? Então, santidade é uma coisa, é uma consequência de você se arrepender. Então, você busca a santidade, você quer se tornar uma pessoa kadosh. O que é o kadosh no hebraico? É separado do mundo. Você não quer mais praticar aquilo que você praticava antes. Você não quer estar lá no lamaçal do pecado. Você quer se separar, tá? Hoje, as igrejas ditas progressistas estão a dizer que a Sagrada Escrituras está desatualizada e precisa ser mais aberta, né? É o que eles dizem, entre aspas, eu botei aí aberta, ou seja, trocando em miúdos, não existe mais a definição de pecados, mas simplesmente amor, né? Aquela igreja inclusiva, tá? Hoje o que se prega? Que a igreja tem que ser inclusiva, tá? Então eles chegam ao absurdo de dizer, né, que a Rushua amou, né? Ele andou com os pecadores, isso é verdade, tá? Mas ele nunca amou ao pecado, tá? Ele ama o pecador, ele quer que ele se arrependa, não que ele continue na prática do pecado, tá? Ele abomina o pecado. Não sabeis que os injustos, isso está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, os injustos, aquele que não pratica a justiça. E o que é a justiça? Obediência. Não herdarão o reino de Elohim. Não vos enganeis. Veja bem, irmãos, não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que se deitam com homens, ou seja, né, nem vou dizer a palavra aqui porque a plataforma pode bloquear o vídeo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Elohim. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, ó, tais fostes. O que ele está dizendo aqui? Que aqui, para quem ele estava pregando isso aqui, alguns que estavam ali, ou todos, né, na verdade todos nós, fomos algum tipo, alguma espécie de pecador, né? Ou idólatra, ou devasso, ou adúltero,
né? Ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, tá? Então ele diz aqui, tais fostes alguns de vós, mas fostes o quê? Lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Yahshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, e na rua do nosso Elohim. Mais claro que isso, impossível, né, irmãos? Hoje, pessoas elencadas acima, pessoas elencadas aqui neste versículo, nesses versículos aqui, ou seja, devassos, idólatras, adúlteros, homens que se deitam com homens, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Pessoas assim estão onde? Nas lideranças das igrejas. Hebreus 12, 28 ao 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos ao Todo-Poderoso de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Todo-Poderoso, ele é fogo consumidor. Ele quer dizer que ele é justo e ele vai descer este fogo consumidor sobre os injustos, tá, irmãos? Eu ainda quero mostrar para vocês alguns links que eu separei, tá? Do que está acontecendo na realidade das igrejas hoje. Este homem aqui que vocês estão lendo, tá? Que se diz um pastor, ele é um ex-pastor assembleiano. Ele diz que a homossexualidade não é pecado, tá? Então aqui, esse site aqui, Gospel Prime, ele diz assim, o ex-pastor assembleiano Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, resolveu divulgar uma nova interpretação dos textos bíblicos, né? A palavra diz que maldição cai sobre aquele que colocar algo ou retirar algo das Sagradas Escrituras. Veja bem, divulgar uma nova interpretação dos textos bíblicos com o objetivo de aprovar uma prática condenada pela palavra do Todo-Poderoso, dizendo que a homossexualidade não é pecado. De acordo com o texto compartilhado, que demonstra seu afastamento das crenças cristãs e avanço do pensamento progressista, a leitura dos textos em Levíticos e Romanos estaria ligada a práticas religiosas pagãs e não a proibição de que chamou de amor entre pessoas do mesmo sexo. Nem vou ler o resto, irmãos, porque isso chega a me revoltar o estômago, tá? Aqui, outra notícia da UOL. Evangélicos, veja bem, evangélicos lotam a igreja gay de São Paulo durante a inauguração de templo. Aqui vai ter algumas fotos, acho que não vai carregar porque eu tô offline, tá? Mas não vale nem a pena a gente carregar essas fotos, tá? Então aqui, né, uma igreja, vamos ler o início aqui, quando os pastores Marcos, esse aí, Fábio, iniciaram o culto de inauguração do primeiro templo da igreja cristã contemporânea em São Paulo, no Tatuapé, na noite deste sábado 27, o espaço de 700 metros quadrados estava tão lotado que foi preciso improvisar cadeiras e um telão para que os fiéis pudessem acompanhá-lo. Veja bem, 700 metros quadrados lotado. A igreja cristã contemporânea possui os mesmos rituais de todas as outras, batismos, casamentos, reuniões semanais, mas se destaca por um motivo especial na pregação da palavra do Deus deles, né? Ao contrário das igrejas evangélicas tradicionais, dá novas interpretações para trechos bíblicos que as outras costumam usar para condenar a homossexualidade e prega que os homossexuais também podem herdar o reino do céu. Só que não, né, irmãos? Só que não. O buchicho gospel, tá? As fofoca gospel aqui, tá? O vento sopra onde quer. Pastores liberais citam gays liderando o louvor em Asbury. Essa Asbury é a famosa igreja do avivamento desse mês aí que estamos, né? Fevereiro. E aqui diz assim, pastores ligados à esquerda e de teologia progressista tentam diminuir o avivamento que aconteceu em Asbury, citando o fato que foi confirmado que alguns jovens gays lideram o louvor no evento. O pastor Walter Pinheiro, da igreja Bethesda, é a mesma igreja daquele lá que nós falamos, né?
de Ricardo Gondim, celebrou o suposto caso de gays liderando o louvor em Asbury. Então ele coloca aqui: o vento assopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então ele quer dizer que essa inclusão, tanto é que ele bota ali a bandeirinha, né, LGBT, não sei das quantas. Aí esse outro, um comentarista que fala: um pastor amigo do teólogo latino confirmou que gays estão ministrando o louvor do avivamento em Asbury. Agora os conservadores estão num beco sem saída. Ou terão de admitir que isso ali é tudo emocionalismo, ou que gays podem ser usados pelo Todo-Poderoso em cima do púlpito, aguardando. Tá? Então, irmãos, é isso que está acontecendo no mundo, tá? É isso que está acontecendo. Então, abram seus olhos, tá? Não se deixe levar porque a palavra do Todo-Poderoso, o próprio Machia, ele disse que muitos virão em meu nome nos últimos tempos. Muitos virão. E, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos, eleitos, né? Então, lembrem-se sempre que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Yahweh, tá? Então, nós temos que não ser levados pelo emocionalismo, nós temos que fazer um culto racional, irmãos. Nós temos que ver uma coisa, ir para a palavra e ter um crivo, ter uma peneira. Nós não podemos, ai, que lindo que está acontecendo em tal lugar, ai, que maravilha. Não, vamos analisar quem está que tipo de estabelecimento é aquele, né? O que eles entendem, qual a teologia que está sendo pregada ali, está sendo pregada a palavra Todo-Poderoso, né? Está gerando um arrependimento ou está gerando um emocionalismo, um sensacionalismo, uma hipnose coletiva, tá? Então nós temos que ser seres racionais, irmãos, tá? Não ser seres assim levados por ventos, né? Como diz, ventos de doutrinas, tá? Então espero que vocês tenham entendido o que é realmente um avivamento. E não se deixe enganar. Muitas coisas ainda nós vamos ver, né? Inclusive, pelo que eu estive olhando, este avivamento dessa igreja Asbury acabou, né? E aqui eu falei, né? O que o avivamento não é? Algo passageiro, volátil, um fogo que apaga, tá? Então, coloca aí as lentes, né, do Todo-Poderoso, que fica tudo mais iluminado, irmãos. Amém? Shalom.